primeiro eu queria mesmo agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, para poder contar um pouquinho dessa história e representar a Sálvia, né? E dizer que é um imenso prazer poder falar um pouquinho sobre saúde, sobre coordenação do cuidado, tá? Então, o nome do nosso case, né, é Saúde no Trabalho, Sucesso no Negócio, a Revolução do Cuidado Coordenado. Então, são palavras essenciais que vocês vão poder perceber que, ao longo dessa historinha, são palavras-chave daquilo que a gente executa no dia a dia. E, para poder contar essa história, eu preciso trazer quem é o protagonista, né? Então, no caso, sobre esse case, ele fala um pouquinho sobre uma empresa, né, de grande porte, do ramo alimentício, onde nós estamos atuantes já há cerca de 5 anos, tá? E dentro desse escopo, nós temos 11.800 distribuído, né, 11.800 vidas distribuído entre colaboradores, né, no caso os funcionários e os seus dependentes, ou seja, os familiares. 60% desse total corresponde aos próprios colaboradores, ou seja, são titulares desse benefício. Grande parte é composta pelo sexo masculino, então correspondendo aí a uma taxa de 54%, e é uma população jovem, né, porque a maioria é chão de fábrica, com uma idade média aí de 32 anos. Tá? E quais que eram as principais dores, né, dessa empresa? Vou trazer aqui as 4 principais que foram apresentadas no início, que eu acredito que muitas aqui também devem ter essas preocupações. Um grande índice, né, um percentual bem elevado do absenteísmo, né, voltado e relacionado ali ao percentual de atestados. Neste caso, era um percentual de 43%. Um alto custo com o benefício de saúde, isso muito decorrente do quê? De um cuidado fragmentado, desordenado, então uma população que, quando estava adoecida, recorria muito ao pronto-socorro, né, a redes de especialidades, e isso é muito cultural, né? A gente sabe que hoje, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no neuro. Se eu tenho uma dor na coluna, eu vou no ortopedista. Quer dizer que está errado? Não está errado, né? Eles são especialistas para tratar. Mas muito fragmentado, não tem aquele olhar centrado no indivíduo, na pessoa. Então, gerando esse cuidado, né, muito desordenado. E, consequentemente, gerando uma hiperutilização dos serviços e da rede prestadora. Como eu disse, pronto-socorro, rede de especialistas. E o que isso gera também? Se ele é desordenado, se ele é fragmentado? Muitas solicitações de exames muitas vezes de alto custo, né? Internações. Então, não tem ali um gerenciamento, um cuidado coordenado, certo? E aí, para dar continuidade, pessoal, nesse caso, não tem como eu continuar falando desse protagonista sem falar quem está aqui hoje contando essa história para vocês. Então, por que a Sálvia, né? Hoje, nós somos uma empresa que oferece uma gestão completa de saúde corporativa, né, promovendo uma coordenação do cuidado e, consequentemente, gerando um bem-estar, redução de custos, uma maior produtividade e um fortalecimento, né, do employer brand, que é da marca, né, de vocês, no caso. Aqui estão alguns dos nossos selos e também alguns dos nossos clientes hoje, onde nós atuamos. Tá? E como é que a gente resolve essas dores? Né? Aqui, no caso, né, a gente traz alguns dos principais atributos, inclusive, do modelo da atenção primária, né, onde a gente fala do acesso, é o primeiro contato, né, então, reconhecendo como referência para esse contato, né, oferecendo uma porta de entrada para que essa pessoa possa ter sua queixa ouvida, né, acolhida e direcionada. Uma coordenação do cuidado, né? Então, tendo toda uma articulação entre os serviços, aquilo que é oferecido, mas tendo um gerenciamento, né, dessa população. A longitudinalidade, né, que é essa relação ao longo da vida, fortalecendo o vínculo e promovendo, inclusive, uma autopercepção de valor, né, da qualidade do serviço cuidado e, consequentemente, essa longitudinalidade. O olhar integral, né, que não é olhar a pessoa como a doença em si, mas olhar o indivíduo como um todo, então ofertando os diferentes serviços e entendendo e respeitando a singularidade, né, de cada pessoa. E, para além disso, um ponto importante são as nossas linhas de cuidado.
Então, além da gente seguir as diretrizes, as referências mais atualizadas, a partir do momento que nós conseguimos mapear e conhecer essa população, nós conseguimos trabalhar de uma forma mais personalizada os nossos protocolos. Então, trazendo um exemplo, né? Trouxe para vocês que era uma empresa do ramo alimentício de grande porte. Então, a partir do momento que nós conhecemos essa população, nós conseguimos mapear quais eram as principais patologias apresentadas. E, diante delas, entender também quais eram os principais ofensores ali que geravam esse absenteísmo. E, a partir disso, nós conseguimos trabalhar em protocolos mais específicos para gerar promoção de saúde, qualidade de vida desse trabalhador, né, e atender também essa expectativa e preocupação da empresa, que era em relação ao atestado. Pois bem, então vamos seguir aí com a nossa historinha. Então, como eu citei ali no início, né, eu acho que eu esqueci de falar um detalhe. Então, era uma grande empresa, né, do ramo alimentício. O nosso modelo, né, o serviço prestado era de clínica, né, no modelo de atenção primária, uma clínica, um ambulatório físico presencial, tá? E aí eu queria trazer um pouquinho desses resultados, né? Então, dentro desses 5 anos, a expectativa é que se chegasse a resultados, né, e de preferência positivos. Então, hoje, né, atualmente, nós temos 90% dessa população mapeada e engajada, ou seja, vinculada ao serviço, né? Ah, mas por que não 100%? Entendendo que a empresa ela tem uma rotatividade, então está dentro desses 10%, tá? A nossa média mensal de atendimento, ela gira em torno de 1.200, tá? Atendimentos mês, com uma taxa de ocupação do serviço de 91%. Então, dentro da nossa capacidade, 91%, né, é utilizado ali pela população. O no-show, que é o percentual ali de faltas de 16%, eu considero esse número muito positivo, porque no início ele já chegou até 30%, e isso é o reflexo do quê? Eu vou falar essa palavrinha mágica de novo, desse gerenciamento, dessa coordenação do cuidado, porque gera essa percepção de valor, né, da importância dessa pessoa estar sendo cuidada, com certa frequência sendo monitorada pela sua equipe, né, como está a sua saúde, o senhor aderiu bem ao tratamento proposto. Então, isso gera nas pessoas essa percepção de valor e um compromisso, inclusive, em cuidar com a sua saúde. Quando eu falei ali dos atributos, um deles, né, é o acesso e o primeiro contato. Então, dentro da dinâmica do nosso serviço, nós oferecemos 70% das consultas eletivas, né, o que é isso? As consultas agendadas. Mas 30%, né, é voltado para demanda espontânea. O que é isso? Né, é a livre demanda. A pessoa ela não tem um agendamento, ela procura o serviço, ela vai ser acolhida por um profissional de saúde, vai ter a sua queixa ali, né, atendida e direcionada conforme a sua necessidade. Então, se nós falamos desse atributo, a gente precisa oferecer isso, né, e é muito positivo. A nossa pesquisa, né, de satisfação, que é o nosso NPS, a nossa nota é 90, né, então está dentro da zona de excelência, muito bom, muito positivo. Então, a gente recebe lá o relatório, são vários elogios, graças a Deus, né, isso é muito bom. A nossa resolutividade, 90%. E o que significa isso, pessoal? Que 90% dos casos atendidos hoje, né, no nosso serviço são resolvidos lá dentro mesmo, sem a necessidade de um direcionamento externo para especialista, para pronto-socorro. Então, isso reflete também no quê? Na coordenação do cuidado, né? E está dentro hoje das referências que a gente vê em geral. Então, um número muito positivo. E trago aqui também, quando a gente fala de dados assistenciais, alguns dados de mapeamento dessa população, tá? Podem até parecer baixos, mas lembrem que eu falei que é uma população jovem, né? Então, por exemplo, o percentual de crônicos está em 10%. Então, se trata de uma população mais jovem, né? Não é comum ter tantas doenças crônicas, mas é mapeado, é coordenado, né, tem todo um monitoramento dessa população. Saúde mental está em torno hoje de 4%. A gente percebe uma crescente, principalmente pós-pandemia,
né? E na Salvia nós temos uma vertical, inclusive, que cuida totalmente sobre essa temática, né, de saúde mental, com programas, seguindo aí as diretrizes, inclusive da NR1, tá? E quando a gente fala de assistência também, quando a gente fala do modelo de atenção primária, a gente traz aqui, né, o percentual dos rastreamentos, né? Câncer de colo de mama, colo do útero, o colo retal. Então, do 90% da população, nós temos mapeado, né, dentro das idades preconizadas, está até acima, mas em torno de 70%. Também é um dado muito positivo, tá? E, para além desses dados, para não tomar nem muito tempo de vocês, eu quero fechar com dois aqui que eu acho que são importantes. Então, além do nosso compromisso, que é promover saúde, né, e prevenir doenças, tem dois dados aqui que chamam muito a atenção e estão relacionados ao que eu iniciei lá, que eram as principais dores do cliente. Então, hoje, dentro da nossa performance, no início, né, das principais preocupações era a questão do absenteísmo. Então, era uma taxa alta, de 43%, e hoje ela está em torno de 25%. Isso é muito positivo e a gente trabalha incessantemente para cada dia mais tentar reduzir, né? E isso, vou falar novamente a palavrinha mágica, gerenciando essa população e coordenando o cuidado. E, paralelo a isso, né, um dado extremamente positivo, isso é um estudo recente, né, realizado aí, com essa população, com essa carteira, que é o quê? É o custo-benefício. Então, o ROI é o retorno do investimento obtido, né? Então, no caso dessa empresa, foi um retorno positivo de 165%. Traduzindo em números para ficar mais fácil o entendimento, o que isso representa? É como se a cada R$1 investido no programa, o lucro, né, o retorno que essa empresa teria é de R$1,65, né? Então, também é um dado e um resultado muito positivo, certo? Quero agradecer, né, a atenção de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso queiram conhecer um pouquinho mais sobre a nossa empresa, sobre a Salvia, nós estamos com o stand, né, ali, à disposição de vocês. E também queria convidar para que vocês nos sigam, né, venham conhecer um pouquinho da empresa e nos conhecer, né, nas nossas redes sociais. Tá bom? Muito obrigada aí a todos pela atenção.